Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo de hoje é checklist da primeira reunião com o influenciador. O que perguntar e observar. Se você é assessor de influenciadores e quer começar nessa área, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas antes, eu quero te lembrar de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir, compartilhar e comentar. Você sabe exatamente o que perguntar na primeira reunião com o influenciador? Ou você chega meio perdido, faz algumas perguntas aleatórias e depois percebe que faltaram informações importantes? Se isso já aconteceu com você, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te entregar um checklist completo da primeira reunião com o influenciador. O que perguntar, o que observar, para você conseguir começar essa parceria com segurança e estratégia. Eu sou a Isabelle Narciso, assessora de influenciadores há mais de 8 anos, e deixa eu te falar uma coisa. A primeira reunião define o futuro da parceria. Se você começa errado, o restante do trabalho fica muito mais difícil. Mas, se você começa certo, você constrói aí uma base forte. Por que a primeira reunião é tão importante, Isabelle? E eu preciso que você entenda que muitos assessores acham que a primeira reunião é só uma conversa inicial, é só um bate-bola ali para se conhecer, mas não é. Ela é um momento estratégico. É ali que você entende quais são os objetivos do influenciador, qual é o potencial do influenciador, o nível de comprometimento e, principalmente, se vale a pena fechar essa parceria com ele. Hoje, dentro do mercado de marketing de influência, as marcas estão cada vez mais estratégicas e procuram criadores que tenham posicionamento claro e constância, né? Ou seja, se você não analisa bem o influenciador desde o início, você pode aí assumir um perfil sem potencial comercial. E isso vai te custar tempo, e tempo nesse mercado vale dinheiro. Então vamos ao checklist da primeira reunião. Agora eu vou te mostrar exatamente o que perguntar e o que observar nessa primeira conversa, combinado? Se você quiser pegar papel e caneta para anotar, fica à vontade. E se você aplicar esse checklist, suas decisões vão ficar muito mais seguras. A primeira pergunta é: qual é o seu objetivo como influenciador? Essa é uma das primeiras perguntas que você precisa saber. Você precisa entender se esse influenciador quer crescer nas redes, fechar a campanha, tem propósito, construir autoridade, transformar aí o perfil em negócio. Porque sem objetivo não existe estratégia, você não consegue, assessor, montar uma estratégia para o perfil dele. E se o influenciador não sabe onde quer chegar, vai ser muito mais difícil gerar o resultado ou atender às expectativas dele. A pergunta seria: qual é o seu nicho e público? Essa pergunta, ela parece muito básica, mas muita gente responde de forma vaga. E você precisa observar que você tem que ir além dessa pergunta. Então, você vai perguntar a seguinte coisa dentro dela, tá? Qual é o seu nicho principal? Quem é o seu público? Que tipo de conteúdo você mais gosta de produzir? Porque o nicho, ele define ali o potencial comercial, né? E hoje os nichos como beleza, moda, saúde, maternidade, alimentação, eles são nichos bastante movimentados no marketing de influência. E eles recebem um grande volume aí de investimento publicitário. Mas não é só sobre o nicho, é sobre posicionamento, tá? E a terceira pergunta seria: você já trabalhou com marcas? Quais foram essas marcas? Essa pergunta te mostra o histórico do influenciador, a história do influenciador com a publicidade. E você precisa entender: já fez publicidade? Teve boas experiências? Já teve problema com alguma marca? Tá? Essas respostas mostram mais maturidade profissional e também ajuda você a identificar possíveis dificuldades futuras, tá? A quarta pergunta seria: qual é a sua rotina de conteúdo? Esse é o ponto essencial. Influenciador que não tem rotina, ele não cresce. A seguinte coisa também: quantas vezes você posta por semana? Como planeja os seus conteúdos? Você usa o calendário editorial para poder ser constante nas redes sociais? Por quê? Porque consistência
é um dos fatores mais importantes para o crescimento no digital, tá? E perfis consistentes têm muito mais chances de fechar a campanha do que aqueles perfis que postam uma vez no mês, por exemplo, tá? E o que observar durante a reunião? Aqui você vai ter que ficar bastante atento, tá? Sobre o comportamento na hora da reunião. E agora vem a parte que muitos ignoram. Não é só sobre perguntas, é sobre você observar também, tá? A primeira observação vai ser sobre a postura profissional, a pontualidade, a comunicação, a clareza nas respostas e principalmente o comprometimento, porque aí você vai saber se aquele influenciador ele é comprometido, tá? Se o influenciador ele se atrasa, responde de forma vaga ou parece desorganizado, isso pode aí indicar alguns problemas futuros para você. Você tem que se lembrar que você não está escolhendo só um perfil para assessorar, você está escolhendo uma parceria, né? Tem que ser de dupla, tem que ser algo mútuo, tem que ser algo que tenha disposição ali para poder evoluir. A segunda coisa seria justamente uma disposição para evoluir, para você observar, que é um outro ponto bem importante. Observe aí se o influenciador está aberto a melhorias. Então você vai perguntar a seguinte coisa: ele aceita sugestões? Ele está disposto a aprender? Quer crescer de verdade? Porque influenciadores que evoluem são os que geram maiores resultados dentro do marketing de influência, tá? E os resultados, eles geram aí um maior faturamento, tá? E a terceira observação seria o potencial de crescimento. Aqui entra um olhar estratégico da assessoria, tá? Você precisa observar a qualidade visual, a evolução do conteúdo, a interação com os seguidores e perfis com potencial de crescimento são oportunidades futuras, né? Aquele perfil ali que está começando a crescer nas redes sociais. E um erro bem comum dos iniciantes que eu preciso falar nesse vídeo para deixar registrado, muito comum, é aceitar qualquer influenciador sem antes fazer toda essa análise completa, tá? Por que isso acontece, Isabelle? Primeiro, por medo, por insegurança e por querer começar rápido a assessorar um influenciador, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa nesse mercado, você não precisa ter pressa, porque nem todo influenciador vale a pena, tá? Escolher errado pode travar aí a sua carreira e o seu faturamento por meses. E se você escolher um influenciador certo, ele pode acelerar os seus resultados, não só o seu como assessor, mas o dele também como influenciador, como trabalhar com marcas dos sonhos, aumentar o faturamento, realizar sonhos também. E claro, se você quer crescer como assessor, você precisa entender que a primeira reunião não é só uma conversa, tá? Ela é um filtro, ela é um diagnóstico. E eu preciso que você se atente, porque ela é o começo aí de uma parceria estratégica. Quanto melhor for essa primeira reunião aí com seu influenciador, melhores serão os seus resultados. Combinado? Fechado? E para encerrar o vídeo, e antes de eu encerrar o vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? E claro, ativar as notificações. E se você quer aprender todo o processo de como captar influenciadores, conduzir reuniões profissionais, estruturar sua carreira como assessor, eu ensino tudo isso dentro do meu treinamento Manual do Assessor. Lá eu mostro passo a passo completo para você sair do zero e começar a trabalhar com influenciadores digitais de forma estratégica, mesmo que você esteja começando agora. Então, se você quer aprender a como faturar entre 5 e 10 mil reais por mês com assessoria de influenciadores, o Manual do Assessor pode ser o próximo passo para você. E me conta aqui nos comentários se você já fez a sua primeira reunião com o influenciador ou se você está preparando aí para fazer essa reunião, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.